Pois é, pessoal, estou de volta aqui para falar sobre o meu PC Gamer blocado, Watercooler Custom, máquina high-end, 13700K, 7900 XTX, 24 GB de VRAM, né? 64 GB de memória RAM, 4 TB de SSD e o principal destaque, que foi um grande aprendizado para mim, o Watercooler Custom. Então eu fiz aqui os tubos manualmente, coloquei a distro, radiador, para gelar o 13700K e consegui, depois de vários ajustes que eu mostrei ao longo dos vídeos aqui no canal, tô fazendo uma minissérie desse PC, né? Consegui deixar ele com uma temperatura muito boa em full load, no máximo ali 79, 80 graus, tá? Dependendo da temperatura do líquido. E em jogo a gente consegue ali, cara, 60 graus, isso que é um CPU muito quente, tá? Mas tá na hora de fazer um upgrade, que é colocar a placa de vídeo também na água. Eu já tinha feito a compra do Waterblock da placa de vídeo faz um tempo, só que demorou porque, como de costume, não tem no Brasil. Eu encontrei alguns sites lá do Reino Unido, nos Estados Unidos, mas achei mais fácil comprar pelo AliExpress, pela loja da AlphaCool lá, e eu tenho aqui o AlphaCool Ace Block Aurora para a 7900 XTX de referência. Cara, eu comprei do AliExpress, o negócio pesa uns 2 quilos, tá? Foi tributado na casa aí dos R$150 aproximadamente, foi uma das minhas poucas compras recentes que foram tributadas, e chegou perfeito, cara, em várias caixas, tudo certinho. Mas não é só eu vir aqui e blocar a placa de vídeo e colocar no mesmo loop, porque essa temperatura do líquido que vocês estão vendo no display do CPU aqui, fica variando entre 38 a 40 graus, é uma temperatura boa, tá? Agora, eu coloquei a placa de vídeo na água. Cara, a placa tem 350 watts de TDP. Esse líquido vai esquentar. E quando a gente começa a subir a temperatura do líquido, sobe junto a temperatura dos componentes, do processador, né? E aí começa a perder um pouco o sentido. E quando chega perto de 47, 48, 50 graus, é a temperatura que o próprio fabricante não recomenda que você mantenha. Por quê? Esquentou demais o líquido, o PETG, que é esse tubo que vocês estão vendo aqui, ele pode começar a se expandir e pode acontecer vazamento. Pode, não é bateu os 50 graus, vai, não, mas é uma recomendação que o próprio fabricante passa evitar chegar a 50 graus. Então o que eu fiz? Peguei um novo radiador, não para substituir o que eu já tenho aqui em cima, mas sim para acrescentar na parte lateral do gabinete, que é a parte que tem a abertura. Então, tanto em cima tem uma abertura, quanto na parte lateral. E aí eu peguei um radiador da Thermaltake também, que é muito raro de encontrar, aqui no Brasil não tem também. É um Pacific CLD 360. Esse radiador, ele tem uma diferença grande em relação ao que eu coloquei aqui. O que eu coloquei, ele é um de, se não me engano, 30 centímetros, 30 milímetros, né? É o CL 360, e ele é um radiador slim. Tá? E tem uma densidade de aletas ali de, salvo engano, 15, né? Agora, esse daqui, ele é um radiador de 40 milímetros, então ele já é mais espesso, mas ele tem uma densidade de aletas de 25, que é o FPI, Fins per Inch, aletas por polegada. Quando você tem um radiador com muitas aletas, você está aumentando muito a área de contato. Ele simplesmente tem quase o dobro de densidade do radiador que eu tenho aqui. Então eu peguei esse radiador mais espesso e com mais densidade de aletas justamente para dar conta da placa de vídeo. Não é que, esse é para a placa de vídeo e esse é para o CPU. Não, vai tudo ficar no mesmo loop. Como eu estou acrescentando um item de alto TDP no loop, eu também estou acrescentando um radiador à altura dele, tá? E aí, como ele tem uma densidade de aletas muito grande, eu pensei, cara, talvez o push-pull faça diferença, eu vou fazer esse teste. Aí eu peguei mais 6 fãs da mesma que eu estou usando aqui, que é uma TUF Fan 120mm, uma fan que tem uma boa pressão estática ali, bem alta, 2.41, e um ruído incrível, cara. Essa fan faz 23 decibéis. Ela é muito, muito silenciosa, mesmo em 100% de rotação, tá? Aí você fala assim, Lucas, mas espera aí, são 6 e já tem 3 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou manter as 3 que estão aqui, só vou inverter elas para jogar o ar para fora do gabinete e não para dentro. Atualmente elas fazem o quê? Elas pegam o ar de fora e jogam para dentro do gabinete. Por quê? Eu tenho uma placa de vídeo que depende do ar, então eu trago o ar frio para ajudar ela. Como agora a placa de vídeo vai estar na água,
eu não preciso muito ter ar aqui dentro, mas eu ainda vou fazer isso. O que eu vou fazer? As fãs do lado eu vou inverter para jogar o ar para fora e vou fazer push-pull com mais 3 delas, beleza? Vou até fazer um teste para ver se o push-pull realmente faz diferença, dá para fazer esse teste, né? E as outras 3 eu vou colocar na parte de baixo do gabinete, e aqui tem espaço para elas. Então essas 3 fãs elas vão pegar o ar de baixo, que vem de fora, e trazer para todo o gabinete, porque ainda eu tenho componentes que esquentam aqui, como VRM, SSD, memória RAM, né, que não estão blocados. Então o gabinete vai ficar full fãs aí, né? Fãs em cima, fãs atrás, fãs na lateral e 3 fãs extras na parte de baixo para trazer o ar frio de fora para dentro, tá certo? E a gente vai fazer o teste aqui. Aí peguei mais alguns feeds de compressão, né, da Thermaltake para fechar o kit. Aqui nós temos o C Pro 6 e um extra aqui, esse aqui é o pesismo em sua essência. Isso aqui é um Pacific TF2, basicamente é um sensor para o líquido, aonde ele mostra tanto o flow, né, que seria o fluxo do líquido, a velocidade que está passando ali, quanto a temperatura. E ele tem alerta para quando o líquido atinge certo valor, certo grau. Avisa para você fazer alguma coisa, ajustar as fãs, enfim. Estou usando o fluido transparente. Talvez vocês se lembrem que quando eu fiz o projeto inicial era com o laranja. Eu acabei mudando porque eu falei assim, cara, acho que o transparente ele vai refletir melhor o RGB das peças, fica diferente, né? Se eu colocar o laranja, eu acho que não vai ficar tão legal. Fora que eu fiquei com medo de borrar, de sujar por conta de ser uma cor. Então eu falei, cara, eu vou pegar e comprar esse que vende no Brasil, você acha bem fácil aqui nos sites. O T100, que é o mesmo fluido que eu tinha usado antes, eu só peguei mais um porque agora tem que preencher todo o waterblock da placa de vídeo. Tem várias vantagens de você blocar a placa de vídeo. Além de eu estar preservando os componentes, porque eles vão trabalhar numa temperatura muito baixa, não é só GPU, é memória, é VRM, é tudo que está coberto ali. A placa vai ficar selada no water cooler, então ela não vai sujar. É um ponto interessante, né? E eu vou ter ruído mínimo, porque as fãs da placa de vídeo normalmente aceleram mais para tirar o calor, agora eu vou ter a água fazendo esse trabalho. E as fãs da Thermaltake são extremamente silenciosas e eficientes para fazer isso sem fazer tanto barulho, tá? Então aqui está o PC, na forma como ele está atualmente, depois a gente vai ter os nossos upgrades, né? Aqui na parte de cima, como eu disse, eu tenho um único radiador de 360mm Slim da Thermaltake, né? Um radiador que funciona bem, cara, a gente consegue uma temperatura muito boa do líquido para o 13700K. Então basicamente o que nós temos aqui aqui nós temos a distro plate junto com a bomba, sobe o fluido por esse ângulo aqui, né? Então ele vem, entra no processador, sai o líquido, né? Tirando o calor que tem ali, passa por trás aqui, eu fiz essas dobras, inclusive muito trabalho fazer essas dobras aqui, entra no radiador, depois ele sai e volta para o mesmo circuito. Então você vê que é um circuito bem simples, né? Agora o que eu vou fazer? A placa de vídeo ela vai continuar em pé, inclusive até atrás tem a placa de captura da Elgato ali, ó. Acho que vocês podem ver melhor, ó. Olha lá a placa da Elgato, tá? As duas estão com extensor riser ali. A placa vai continuar aqui. A diferença eu vou desmontar tudo isso daqui, vai ficar só no waterblock, né? Aqui da distro, eu vou tirar esse tubo, ele não vai existir mais. Daqui eu vou fazer uma curva e descer e ligar diretamente no radiador que vai estar aqui na parte de baixo. Do radiador eu vou subir, fazer a curva. Aqui eu vou deixar o sensor da placa o sensor que vai mostrar a temperatura antes da placa de vídeo. Vou entrar na placa de vídeo com ângulo e vou sair direto da placa de vídeo nessa entrada do processador. Então a placa vai jogar direto para o processador. Aqui nós temos o drenozinho, que é muito fácil, eu vou ter que usar de novo ele. Eu posso tirar todo o fluido, né, apenas girando esse dreno e colocando um balde aqui. Bom, bora começar? Vou fazer a instalação do radiador e das fãs, a gente volta aí depois. Então aqui está o PC com a atualização do radiador, ele já está posicionado ali, talvez não dê para enxergar muito bem, mas nós temos um sanduíche de fãs agora. Então as duas fãs de cada lado atuando no mesmo sentido, ou seja, o vento indo para trás
Então tem a saída de ar na parte de trás do gabinete, né? E aqui na parte de baixo eu coloquei as 3 fãs que atuam jogando o ar para dentro, porque tem esse espaço aqui. Inclusive essa aqui joga diretamente dentro da fonte, tá? E as outras 2 jogam justamente para o radiador pegar o ar mais frio de fora. Então isso aqui também é importante, pessoal. Não é só porque você tá usando líquido para resfriar que não precisa ter ar nenhum no PC. Eu estou pegando o ar frio de fora e esse ar está sendo utilizado para ir direto para o radiador. Isso vai influenciar a temperatura do radiador também, tá certo? Então está aqui a GPU desmontada. É preciso limpar tudo que tem de resquício aqui. Eu não consegui limpar aqui no meio, mas também não faz muita diferença, tá? Então você vê a GPU, ó, módulo multi-chip, né? Tem vários chiplets ali nela. Então eu vou tirar aqui todos os thermalpads, deixar ela limpinha, para colocar agora aqui no waterblock da AlphaCool, que, diga-se de passagem, um excelente waterblock, cara. A densidade de cobre dele aqui é muito grande. Olha só esse daqui, a espessura dele. A gente vê que é um cobre cromado, segundo o fabricante, ele é melhor que o cobre niquelado, tá? E como nós temos uma chapa de acrílico, ele vai ter essa iluminação, né? E vai acabar até refletindo no próprio material que está por aqui, tá? Aqui você vê a parte do contato com a GPU, cara, isso aqui é muito maciço. Agora é necessário... Ah, tem um outro detalhe, tem o backplate também, ó. Olha só, vem com o backplate. Agora é necessário preparar a placa. Eu vou colocar todos os thermal pads que eles mandam aqui, tanto na frente quanto atrás, e a gente vai terminar aqui a montagem. Então tá aqui, ó, feita a preparação do bloco com os thermal pads, são thermal pads de 1 mm. É só você tirar os 2 lados do plástico e colocar aqui nas posições certas. E a placa de vídeo é preciso tirar aqui o espelho traseiro, depois você recoloca, e a pasta térmica você tem que aplicar preenchendo completamente a GPU. Aqui eu vou dar uma retocada ainda, né, deixar ela bem lisinha. Mas não é aquele negócio de, vou colocar uma gotinha no centro e pronto. Não, pessoal, isso aqui é um die. Eu tenho que colocar a pasta térmica completa nele, todos os micro cantinhos possíveis. Senão você vai ter um hotspot em algum lugar e aí vai tudo por água abaixo. Então preenche sempre a GPU por completo, não é que nem o processador, tá? Que tem um IHS, uma chapa, tá certo? E aqui a parte de trás, devidamente preparada. Inclusive achei até interessante eles aproveitarem bem o backplate, cara. Colocaram thermal pad na área da GPU, memórias, VRM. Então eles vão usar o backplate como um grande dissipador, que é uma coisa muito boa e que muitas placas de vídeo convencionais acabam não aproveitando. Ou colocam plástico, ou muitas das vezes tem um backplate de metal que não tem thermal pad. Então tá ali só para falar que tem um backplate, né? É importante deixar claro para vocês, pessoal, que quando você vai pensar em montar uma placa de vídeo customizada como essa, você tem que comprar o waterblock específico para a placa, porque tem a questão das furações, tá vendo? As furações são feitas para esse modelo em particular. Então, eu vou blocar uma Asus TUF, vou blocar uma ROG, vou blocar uma Gigabyte, aí tem um bloco específico para ela. E agora é só montar e bora para alegria. Bora montar lá no Watercooler Custom. Pessoal, também tem que mostrar os bastidores, né? Quando não dá certo. O que aconteceu aqui? Vocês estão vendo os lenços aqui, ó, tudo úmido, né? O chão tudo molhado, ó. Então, tive vazamento. O que acontece? Esse radiador que eu coloquei do lado, ele tem 5 portas. Eles fazem isso porque ele é muito espesso, né? Então ele tem umas facilidades. Eu estou usando 2. Só que as outras 3 têm que ser lacradas. E estavam, só que estavam mal apertadas. E aí eu fui ligar para fazer o teste e de repente, tá aí.
tudo molhado, especialmente as fãs aqui, né? Molhou mais aqui embaixo, tava vazando bem aqui, ó, só que do lado do outro lado. E agora, vou fazer um teste para vocês verem aqui, ó, sanado o vazamento. Sem nenhum problema mais, ó. Sem vazamento. Ele vai ficar pitando aqui porque eu não configurei ainda o sensor. Olha lá. Água correndo dentro da placa de vídeo. Agora sem vazamentos. Lembra aquilo que eu falei, ó? 26 graus, 27. Então tá entrando em 26 o líquido na placa de vídeo e saindo só 1 grau mais quente aqui, ó, no processador. Por quê? Tá tudo no mesmo loop. Então chegamos ao final de mais um breve vídeo e a montagem do PC do Pepe. Agora tô chamando esse PC de Poseidon, hein, cara? Ó, tá parecendo o fundo do mar aqui, hein? Ficou bonito, hein, pessoal? Fala sério, o que vocês acharam aí? Diga nos comentários. Explicar rapidamente para vocês, então. O vazamento que teve aqui foi resolvido, coisa simples, foi bem aqui nas conexões. Não teve vazamento depois de várias horas ligado. Você vê que ainda tem bolhas no sistema, essas bolhas elas vão sair porque eu deixei o respiro aberto aqui na parte de cima, ó. Depois de algumas horas elas saem. Como é que funciona o loop aqui então? Tá? Começa pela bomba, né? A bomba muito poderosa, estou deixando na metade da performance dela. Nível 3, que equivale a 109 litros por hora. Aqui por esse sensor muito bacana da Thermaltake também, o TF2. Então ele sobe aqui, você vê que ele tem duas saídas, ele pode sair por aqui ou por aqui. Eu estou usando apenas uma saída, tá? Ele vai descer e entrar no radiador principal, né, o mais espesso aqui, o melhor radiador. Ele vai subir, as fãs fazem o arrefecimento, push-pull, dos dois lados ali, desce e entra aqui. Então essa é a temperatura do líquido que está entrando na placa de vídeo, certo? Aqui você vê que ela tem direção, essa aqui é a entrada, essa aqui é a saída. Então ela está entrando aqui, ó, e está circulando GPU, memória, VRM, então está arrefecendo tudo e saindo. E aí ele sai um pouco mais quente, então acabou tendo uma diferença maior do que eu imaginava que teria. 4 graus, porque eu estou fazendo um teste pesado na placa de vídeo agora, tá? Então aqui do CPU ele sobe, entra no segundo radiador, né, que é esse que vocês estão vendo aqui, na parte de cima, tá? Aqui. E aí ele desce e volta para o reservatório para reiniciar o loop, tá? Certamente vocês estão curiosos para saber como é que está a temperatura. Dá apenas um spoiler, porque o próximo vídeo eu vou fazer vários e vários testes dessa máquina, tá? Ah, só um detalhe, né? As 3 fãs aqui na parte de baixo, então perfeitamente funcionando, né? Temperatura ambiente 25 graus. E aqui está os testes. Vamos lá. Teste pesado, GPU em 47 graus. CPU muito frio ali, quase não está usando. 47, 48 ali oscilando. Esse aqui é um teste feito em 4K, tá? Com a 7900 XTX. Aqui vocês estão vendo a memória em 70 graus, hotspot 67. E exigindo aqui, ó, para vocês terem ideia aí, ó, 348 watts, 357 watts, cara. Então você vê que a placa é muito high-end e numa temperatura muito baixa. Em teste mais leve, cara, ela pega 41, 42, que esse aqui é um teste feito em 4K, apesar de estar numa tela pequena, uma resolução pequena, né? Enfim, pessoal, então esse aqui é um pouco do teste da minha nova máquina. A máquina ficou muito bonita, diga-se de passagem, né? E próximo vídeo eu trago para vocês mais testes, a gente vai fazer uns gameplays aí com a máquina para ver como é que ela tá rodando, tá bom? Grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, se inscrevam no canal e até lá. Tchau!